professor Tássio, meu nome é Henrique. Estou em um grupo de governança com o João Henrique, Hugo Alexandre e Matheus Alexandre. Esse vídeo é visando a nossa atividade final de governança, onde é exatamente a criação de um GLPI, configuração de suporte nível 1, nível 2 nível 3, toda aquela parte de fluxos, definição de serviços, é realmente essa parte de criação do Service Desk. Já para não enrolar tanto, partir aqui já para fazer login. Nosso ambiente do GLPI ele está hospedado na própria GLPI Network, no próprio site do GLPI oficial deles, tem como você hospedar por 45 dias de maneira gratuita um GLPI lá. Então, fazendo login aqui, indo diretamente à parte de usuários, a gente criou aqui 4 usuários, fora o que já vem criado inicialmente, que é exatamente suporte nível 1, suporte nível 2, suporte nível 3 e usuário comum, que é de fato o usuário que tem toda a criação de chamados, enfim, é o nosso cliente, por assim dizer. Na parte de grupos, a gente criou um grupo de suporte nível 1, suporte nível 2, suporte nível 3. E aí, para cada grupo, para cada usuário, a gente também definiu perfis padrões. Por que acontece? Cada perfil no GLPI, você consegue definir todo o perfil de acesso, todo aquele processo de RBAC, né, de Role Based Access. Então, com base naquele grupo, com base naquele perfil, determinado usuário pode fazer X, Y, Z. Então, eu fiz login como admin, então eu tenho acesso a tudo isso. Se eu fizer login só como usuário comum, eu só vou ter acesso a criar chamado, ver os chamados abertos, essas coisas. Então, a gente definiu para o suporte nível 1 exatamente o Hotliner como perfil padrão. Para o suporte nível 2, a gente definiu como supervisor e a gente editou esse perfil de acesso, dando algumas coisinhas, algumas permissões a mais do que a permissão de Hotliner, que é a parte do suporte nível 1. E para o suporte nível 3, como é um suporte de nível muito mais alto, nível técnico, por assim dizer, a gente definiu como Technician. Também modificamos todo o perfil de acesso para ter essa funcionalidade daquela forma. Daí, partindo agora, só pegar a senha aqui, que eu vou fazer o login com um usuário comum. Então, se eu vir aqui e fizer login com um usuário comum, como eu disse anteriormente, ele só tem o perfil de acesso de self-service. Então, a única parte que ele consegue acessar é exatamente criar um chamado, que aí vai ser abordado melhor posteriormente pelos outros integrantes do grupo. Então, bem, continuando aqui, agora a gente vai para as categorias, né, aqui do nosso GLPI. Como primeiro a gente tem o suporte a equipamentos e infraestrutura, com as subcategorias suporte a computadores e notebooks e suporte a impressoras e periféricos. Como nossa segunda categoria, nós temos serviços de acesso a contas, com as suas subcategorias criação e gestão de contas de usuário e reset ou desbloqueio de senhas. E nossa última categoria é serviços de sistemas e aplicações, com as subcategorias, né? Suporte a sistemas institucionais e solicitação de instalação de software. Aqui nós temos aqui alguns modelos de chamado, que está dividido entre essas três categorias, né? No usuário comum a gente vai fazer a comparação. Por exemplo, com esse computador notebook, né? Nós temos alguns campos que são em comum com todos os tipos de chamado, mas outros são específicos de cada categoria. Por exemplo, a gente vai no problema, né, no chamado que a gente simulou aqui, problema da categoria 1, que é um suporte de equipamento de infraestrutura. A gente vê aqui que tem esses campos, né, que a gente só simulou, que o N1 não conseguiu resolver e passou para o N2 e o N2 conseguiu resolver. Nós temos alguns campos, só que se a gente for em outro tipo de categoria, temos esse daqui, a gente foi no 3 também, a gente vê que já aparecem outros campos, né? Como localização, porque aí depende do chamado e o forma específico desse chamado.
Olá, professor Tássio, me chamo Marcelo Alexandre e vou dar continuidade aqui ao trabalho explicando a abertura de chamados e o fluxo desses mesmos chamados, né? Já deixei aqui um chamado pronto, estou logado no usuário comum, na categoria 1.1 aqui. Aqui já criamos o chamado e agora vou logar numa conta de suporte. Já aqui na aba do suporte nível 1, nós vamos aqui na visão do grupo, pois o chamado foi atribuído a um grupo técnico, e aqui vamos selecionar o nosso chamado, que é esse, no momento piscando. Aqui vamos fazer uma breve simulação agora de resposta e fechamento do chamado. Bom, fazemos aqui uma breve simulação, né? Como fizemos nos outros 20 chamados, o problema foi resolvido pelo próprio grupo de suporte nível 1, não precisamos atribuir a mais nenhum outro. Então vamos adicionar aqui, solucionamos o problema e agora nós vamos finalizar o chamado. Aqui em chamados, no nosso usuário suporte nível 1, filtramos aqui pelos solucionados, nosso é esse aqui, do monitor piscando. E agora nós vamos atualizar o status para fechar esse chamado, que poderia ser fechado pelo admin também, mas está sendo fechado aqui pelo nosso suporte nível 1, por conta que ele mesmo que finalizou a tarefa, não precisamos atribuir para mais nenhum outro grupo técnico. Bom, agora aqui logado como administrador, estamos nas regras de negócios dos chamados, e aqui é super simples, basicamente a regra que a gente fez foi para todas as subcategorias atribuírem automaticamente o chamado a um grupo técnico da macrocategoria. Então 1.1 e 1.2, tarefas dessa categoria, são atribuídas ao suporte de nível 1 automaticamente, na hora da criação do chamado. Isso não impede também que os grupos técnicos consigam atribuir esses chamados para outros grupos técnicos em caso de dificuldade, como nós mesmos simulamos aqui nos chamados, nos 20 chamados que nós simulamos, e nós vamos mostrar eles agora mesmo. Basicamente esses foram os 20 chamados que nós simulamos, no caso são 21 aqui, com vários status diferentes. Posso entrar aqui em um, por exemplo, impressora não conecta no Wi-Fi, para você ver a simulação. Aqui suporte nível 1, encaminhou o suporte nível 2, atribuiu aqui suporte nível 2 e o suporte nível 2 finalizou o chamado. Então, basicamente é isso. Agora vamos para a parte de dashboards com o João. Olá, professor Tássio, tudo bem? Aqui é o aluno João Henrique. Eu vim finalizar aqui o nosso projeto de Service Desk utilizando o GLPI, mostrando principalmente os dashboards. A equipe, como um todo, participou na montagem de todo o ambiente, mas como a gente queria separar na hora de apresentar, quem ficou mais vinculado a cada parte do processo acabou apresentando isso, então eu fiquei mais voltado para os dashboards. Aqui já de início, essa tela quase que inicial do GLPI, é um dashboard de central, que é automático, então não foi o que eu fiz, mas tem alguns dados interessantes, como o número de usuários, os grupos desses usuários também, os perfis que foram criados por nós ou editados, os que já existiam também, assim como a quantidade de chamados, quantos estão atrasados. É bem legal o dashboard padrão deles, mas nós montamos outros também para poder apresentar hoje, que são justamente esses aqui. Aqui, como a gente tinha os chamados simulados, todos são bem recentes, não tem muito controle muito perfeito de horas, como seria uma operação mais realista, eu peguei os principais dashboards que o GLPI proporcionou que atendem alguma demanda nossa. Para isso eu peguei o resumo dos chamados, que são basicamente o resumo de tudo que está aberto, que não foi fechado de vez ainda. Tinha até solucionados aqui também, que foram quatro, mas que não foram, digamos assim, entregues com ou validados, assim como pendentes, atribuídos e novos. Também aqui embaixo tem os chamados novos um solucionados aqui também mais quatro, que são os que já aparecem aqui, né? Mas só para dar um destaque maior para esses dois. Assim como um top chamados por categoria, eu consigo ver que a categoria que mais possui chamados é a de computadores e notebooks, com 6, enquanto isso todos os outros têm 3 chamados apenas. Além disso, eu tenho chamados por requerentes, eu consigo ver que tem 20 chamados aqui que é do usuário comum. Posso clicar aqui para visualizar essa informação, né? O usuário comum, por exemplo. E tem um chamado único de outro usuário, que é o usuário admin, que ele também pode abrir chamados, querendo ou não, né? Além disso, tem os chamados por localização, onde você pode ver que o mais comum é não ter localização, devido à categoria do chamado também, já que alguns não dependem de uma localização, como por exemplo resetar uma senha, foi perdida, mas depois vem o escritório geral, a sala 303, a sala 302. E por último, um relatório importante para mim também é o de chamados não solucionados, onde você pode acompanhar de forma rápida tudo que está em aberto aqui
Ele mostra aqui os primeiros, mas você pode configurar para aumentar quantos ele mostra. Conforme você atende um, vai aparecendo o outro, dos que estão em aberto também, certo? A experiência com o GLPI foi bastante interessante, tem muita configuração para utilizar que a gente não utilizou, mas todo o grupo entrou em um consenso que foi bem divertida a experiência realmente de debater em grupo ali, todo mundo junto e organizar todo esse ambiente e ver um pouquinho do que seria esse Service Desk, né? Então, vamos finalizando por aqui.